falar para vocês justamente da reunião hoje do Ministério Público de Alagoas, que discutiu o aumento no preço da passagem de ônibus aqui em Maceió. O valor, que foi aprovado realmente na comissão é de R$ 4,10. Atualmente é de R$ 3,65. Mas se for sancionado, esse ajuste pode passar exatamente por esse valor aprovado pelo Conselho Municipal de Trânsito para R$ 4,10. Veja a reportagem de Maria Maciel. O aumento do valor da passagem de ônibus de Maceió para R$ 4,10 foi aprovado pelo Conselho Municipal de Trânsito, mas ainda depende da sanção do prefeito Rui Palmeira. O Ministério Público de Alagoas se posicionou contra o reajuste e, na tentativa de buscar um entendimento sobre essa questão da tarifa, se reuniu na manhã desta terça-feira com empresários das empresas de ônibus, representantes da SMTT e também da sociedade civil organizada. O reajuste que nós estamos discutindo, que estamos prestando esclarecimentos, é um reajuste que deveria ter sido efetivado em janeiro de 2019. A tarifa de transporte urbano de Maceió está congelada desde 1º de março de 2018, quase 24 meses com o mesmo valor. O contrato prevê um reajuste automático a cada mês de janeiro, como sendo database desse reajuste. Ocorre que nos últimos anos nunca foi efetivado em janeiro. Em especial no ano de 2019, não houve reajuste no mês de janeiro. Então, o que se aplica agora, que resultou na tarifa discutida nessa reunião de 4,10, é o reajuste paramétrico, que é uma fórmula matemática com indicadores, números objetivos, não há interpretação. É o número de inflação, é o número da variação média do óleo diesel, levado em consideração numa fórmula que resulta no índice. O que muito se discutiu aqui é o porquê desse índice. E a justificativa inicial são muito simples de se dizer, são 24 meses sem reajuste. O contrato justifica o reajuste. Óbvio que a população deva ser levada em consideração pela modicidade, pelo um valor que justifique e que possa propiciar a população a esse pagamento. Nós entendemos, aí o Sinturb entende, que não adianta uma tarifa muito alta, porque não é objetivo do Sinturb ter essa tarifa alta. O objetivo maior é prestar um melhor serviço à comunidade. O Sinturb, inclusive, já adquiriu mais ônibus novos. Agora, no mês de janeiro, foram adquiridos 20 ônibus novos que serão disponibilizados nos próximos 60 dias à população. E isso se dá na expectativa de que esse reajuste venha, porque trata-se de remuneração de capital e precisa de investimento para melhorar a qualidade do serviço. Com o reajuste, essa proposta de renovação de frota volta a acontecer dentro dos moldes contratuais. Existe a possibilidade de não aplicar um reajuste? Olha, a possibilidade contratual, legal, é de reajuste, é de aplicação do reajuste, até porque são 24 meses praticamente sem reajuste. Nada funciona de tarifa, a luz, a eletricidade sobe anualmente, o preço do gás, o preço da água e a tarifa do transporte coletivo sofre o mesmo intervalo de reajuste que as outras tarifas públicas. Legalmente e contratualmente falando, esse reajuste deverá ocorrer em janeiro. Óbvio que o quantitativo de reajuste é uma decisão do órgão gestor. Óbvio que o contrato estabelece um mínimo. E o órgão gestor pode querer aplicar menor do que esse valor. Aí seria o caso do município de Maceió subsidiar essa diferença. Por exemplo, se o município quisesse congelar o valor da tarifa, não reajustar, então ele teria que arcar dos cofres municipais essa diferença para a tarifa. Por exemplo, se a tarifa hoje é 3,65 e o município não quisesse reajustar, quisesse congelar, ele teria que arcar a diferença de 3,65 para 4,10, tirando dos cofres públicos municipais a título de subsídio, de custeio do transporte coletivo. É uma decisão que cabe ao município, cabe ao prefeito especificamente, e verificando as suas contas, sabendo se o município tem disponibilidade orçamentária para cobrir essa diferença a título de subsídio. A reunião contou também com a participação de membros do Comitê pela Redução da Passagem, que é contra o reajuste. Nós compreendemos, na verdade, que o preço de R$ 3,65 já é um preço abusivo para uma cidade como Maceió. Se a gente comparar com outras cidades do Nordeste, inclusive Recife aqui, nós vamos identificar que a passagem é menor em relação ao preço cobrado na nossa cidade. Em Recife, por exemplo, é R$ 3,50. Agora, muito mais do que isso, o que é que a gente identifica? Que nada justifica
justifica esse reajuste da passagem, né? No ano passado, a gente, após uma discussão com o Ministério Público, inclusive realizado uma audiência com a SMTT e com os empresários, foi apontado que era necessário fazer uma auditoria do contrato de licitação, que só discutiríamos o valor da passagem posteriormente. Essa auditoria não foi concluída de maneira total e já se aponta um reajuste de mais de 12% na passagem. Agora, o que é mais grave, nada justifica em termos percentuais, inclusive, qualquer reajuste, inclusive esse. Veja, se a gente pegar, por exemplo, o dado do aumento do salário dos trabalhadores rodoviários, foi menos de 2%, 1,7%. Se a gente pegar o valor, por exemplo, da inflação no país, em 2019 foi apenas 3%. Então, quer dizer, nada justifica 12% de reajuste, isso é, na verdade, um presente para o baronato do transporte da cidade. O promotor Marques Martins disse que o objetivo é buscar um acordo, uma solução administrativa, mas não descarta a possibilidade aí de uma briga judicial. O objetivo é ouvir o município de Maceió e as empresas de ônibus. Foi anunciado aí um valor de reajuste de passagem no patamar de R$ 4,10, valor esse que, no nosso modo de ver, ele afronta ao princípio da modicidade tarifária, que é um princípio que está colocado, inclusive, no contrato que é feito entre o município e as empresas de ônibus. Evidentemente que nós pedimos, inclusive, na reunião passada, que se aplicasse a fórmula paramétrica, que é uma fórmula prevista no contrato, em que apenas os repasses básicos são repassados para poder se fazer esse reajuste. Só que mesmo com a aplicação da fórmula paramétrica, do jeito que foi feito, essa aplicação ela foge à modicidade tarifária e não é justo que quem arque com esse ônus seja os usuários. Com relação ao resultado da auditoria, essa auditoria ela foi concluída, né? As empresas apresentaram esses dados com relação aos custos e tudo mais? Sim, a auditoria foi feita por uma empresa licitada, uma empresa independente, apresentou esses valores, o valor é deficitário, a tarifa é realmente deficitária. Apenas alguns ajustes foram requisitados, porque a gente pediu que se fizesse o resultado fosse apresentado lote a lote, mas o que deve ser discutido, o que deve se encontrar uma fórmula, é como se passar esse valor sem onerar os usuários, né? Se houve um desequilíbrio no contrato, que o município ou complementa esse valor, ou se acha uma fórmula de se resolver essa situação. Mas não é justo que esse valor num patamar de R$ 4,10 seja repassado para os consumidores. Reportagem Maria Maciel. Muito bem, ouvimos todos os lados e a gente vai trazer mais informações agora, porque depois da reunião a SMTT se posicionou e o repórter Luiz Vitor Melo está de volta para a gente para trazer mais informações. Agora a resposta da SMTT. E aí, Luiz Vitor, a passagem vai aumentar, não vai aumentar, não vai ser esse reajuste total? Haverá uma nova análise? O que é que a SMTT falou? Edson Moura, estamos de volta. Por hora, mantém-se o valor da passagem de R$ 3,65 no transporte coletivo de Maceió. Isso foi o que informou a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a SMTT. Isso foi esse resultado, foi resultado da reunião, foi divulgado depois pela SMTT, que essa manutenção da tarifa vai ser mantido após um novo estudo de cálculos da tabela paramétrica e dos índices do IPCA, que no caso são os dados dos índices de preço em consumo de dezembro de 2019. Depois desses cálculos, a SMTT vai redefinir a tarifa, mas por enquanto a passagem permanece em R$ 3,65 até novos cálculos, novos estudos, e não R$ 4,10. Depois da reunião, o Ministério Público Estadual se manifestou também e disse que vai buscar uma reunião em caráter de urgência com o prefeito Rui Palmeira para juntar nessa reunião as duas partes. A comissão, como vimos na reportagem da Maria Maciel, contra a favor da redução da passagem, e os empresários, para que as duas partes possam colocar na mesa as demandas. Edson Moura, eu volto com você no estúdio.